Agora, a gente começa com uma notícia, Duda, que causa espanto. Acho que Stalin estaria orgulhoso da Procuradoria-Geral da República. Ela pediu dados dos seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Foi uma solicitação feita, adivinha quem? Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele quer o envio de um arquivo com a identificação de todos os seguidores do político em todas as plataformas que envolvem Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. A gente está falando aqui de dezenas de milhões de seguidores. E eu fico, olha só, o nome do subprocurador-geral da República é Carlos Frederico Santos. Ele fez essa solicitação no âmbito do inquérito do 8 de janeiro. Ele afirma que é preciso saber se Bolsonaro cometeu crime 2 dias antes dos protestos na capital federal. Na ocasião, ele postou vídeo com críticas ao processo eleitoral brasileiro. Posteriormente, ele tirou esse conteúdo da internet. Ele pede uma lista de todos os dados que envolvem a quantidade de visualizações, curtidas, compartilhamentos, reportagens, comentários e demais métricas mensuráveis, Duda. Sim. Minha visão rápida, eu acho que tem coisas que acontecem no âmbito das procuradorias, da promotoria, que é mais do que o suficiente para pedir a demissão imediata já da pessoa. Tem pessoa que não pode continuar no cargo, tem pessoa que demonstra efetivamente loucura. Isso daqui é demonstração de loucura, é uma patologia, é a insanidade. Veja, olha que interessante, se você colocar no Google o que é a Procuradoria-Geral da República, você vai encontrar um decreto de lei de 1946, o número da lei é 9.608, e aí no artigo 6º desse decreto está dizendo o seguinte, abro aspas, que a Procuradoria-Geral da República funciona perante o Supremo Tribunal Federal como chefe do Ministério Público Federal, representa os interesses da União e vejam só isso, fiscaliza a execução e o cumprimento da lei em todos os processos sujeitos a seu exame. Então a primeira pergunta que eu faço é, dentro da nossa lei, onde é que está o crime por seguir o Bolsonaro em qualquer rede social? Como que isso se caracteriza como algum tipo de crime? Porque a lei, ela serve para isso, para nos dar a direção da licitude das coisas, da licitude das relações sociais. Onde é que está a ilicitude, onde é que está o crime em seguir o Bolsonaro nas redes sociais? Porque uma vez que isso entra num processo de investigação, de quebra de sigilo, significa que você está supondo que eu cometi algum tipo de infração contra a lei. Então pergunto, qual que é o crime de mais de 25 milhões de pessoas, por exemplo, só no Instagram, né, Duda? Só no Instagram. Qual que é o crime de mais de 25 milhões de pessoas? É a primeira pergunta. Segundo ponto, qual é o crime que o Bolsonaro cometeu? Se o Bolsonaro cometeu crime. Não existe crime em postar um vídeo numa rede social. Um vídeo que tenha o seu espectro político, que defenda o seu ponto político. Isso não é criminoso. Aliás, se você discorda deste vídeo e ele está dentro de uma rede social livremente, significa que você, portanto, vive dentro de uma sociedade que tem o Estado de Direito garantido. Portanto, uma democracia. Não existe crime em postar um vídeo de rede social defendendo um ponto político, falando, por exemplo, que não aceita o governo Lula, falando, por exemplo, que não aceita os desmandos do STF. Não existe um crime em falar sobre isso. Quando eu me oponho a isso livremente, significa que eu estou dentro de uma democracia. O que acontece é que nós não vivemos uma democracia neste país há muito tempo. Nós não temos democracia. O que eles estão fazendo é caçando dentro de rede social para você ter um crédito social naquela rede social, que é o que já acontece na prática. Pessoas progressistas têm um crédito social dentro do Twitter, agora não mais, mas dentro do Facebook, dentro do Instagram, por exemplo. Como assim? As redes sociais dessas pessoas não são banidas, elas não entram em shadow ban e assim por diante. Ao passo que nós, que defendemos a verdade, que defendemos a liberdade, que defendemos a informação, temos um crédito social baixo dentro dessas redes. Eu tô em shadow ban, assim, eu já perdi a conta de quanto tempo
tempo eu tô em Shadowban. Meu alcance em story é ridículo. A minha rede social cresce todos os dias, mas meu alcance em story é ridículo. Porque simplesmente eu não tenho o crédito social que as big techs acham que eu devo ter. Isso é muito sério, muito grave, porque esse sistema vai se alargar para a sociedade. A ideia é que você tenha um crédito social para ir no mercado, comprar arroz. É essa que é a ideia. Você defende a verdade? Você defende liberdade de expressão? Então você não vai comprar arroz, porque você não tem crédito social dentro da sociedade. As pessoas chamam isso de teoria da conspiração. Mas o Foro de São Paulo também era uma teoria da conspiração. Vejam só vocês, a gente recebeu uma reunião deles aqui no país há umas 2 semanas. É isso que vai acontecer. É um regime ditatorial. E vejam, uma das propostas, por exemplo, do Alexandre de Moraes, ele já discursou a respeito disso, é vincular cada rede social a um CPF. E isso, meus caros, não é para sua proteção, é para sua perseguição, é para saber exatamente qual é a pessoa dona daquele CPF, portadora daquele CPF e portadora de determinadas ideias. Se essas ideias forem contra o regime tirânico que nós vivemos, aí sim você começa a ter um problema. Perfeito. Então, é ditadura, é o puro suco da ditadura, como a gente diz na linguagem das redes sociais. O puro suco do autoritarismo.